Parte 4, Capítulo 2. Certa tarde de outubro, eu estava sentada no escritório vazio, conferindo, por hábito, a ordem alfabética dos meus cartões, enquanto esperava um casal chegar. Os dois só se casariam em abril, mas haviam insistido para que nos reuníssemos logo. A noiva queria que absolutamente tudo, desde a cor da decoração até a letra da música de sua primeira dança, combinasse com as flores que escolheria. Ao longo do verão, eu tinha trabalhado com inúmeras noivas, mas combinar música e flores era novidade até para mim. Não estava nada ansiosa pela reunião. Conferi as horas, 15 para as 5. Faltavam 15 minutos para os clientes chegarem. Estava na hora de preparar o chá. Eu só bebia um chá de crisântemo que comprava no bairro de Chinatown. As flores desenrolando-se, suspensas no líquido escuro. Era um toque agradável para as minhas sessões, algo que os clientes já estavam acostumados a esperar. Na cozinha, fervi uma chaleira e tomei uma xícara antes de descer a escada. A noiva havia chegado e estava sentada na soleira em frente às portas de vidro. Sozinha, olhava de um lado para o outro da rua. Eu conseguia notar a impaciência em suas costas empertigadas. O noivo chegaria atrasado ou não iria. Mau sinal para um casamento. E noivas sabem disso. Havia meses eu decidira que, em longo prazo, o sucesso de meu negócio dependia de fazer as flores para casais cujas uniões seriam duradouras. Já havia recusado mais de um casal por falta de pontualidade ou por testemunhar discussões agressivas sobre os cartões. Larguei a bandeja e fui em direção à porta. Parei de repente, pressionando as palmas das mãos no vidro. Do lado de fora, pneus cantaram. Então, uma caminhonete velha e cinza passou sacolejando, com Elizabeth atrás do volante. No sinal de trânsito da esquina íngreme, o veículo deu ré antes de fazer a curva e desaparecer colina acima. Eu me virei e subi as escadas correndo, entrando no antigo quarto de Natália, onde me agachei debaixo da janela para esperar a caminhonete passar de volta. Menos de 5 minutos depois ela passou. Elizabeth desceu a colina com mais facilidade do que a subira, e no instante seguinte já havia virado a esquina, desaparecendo de vista. Desci as escadas de 2 em 2 degraus e saí. A noiva, sentada no meio-fio, se levantou quando me viu. Perdão, apressou sem dizer, ele já vai chegar. Mas ele não chegaria. Havia algo de ensaiado em seu pedido de desculpas, como se houvesse meses ou anos que ela usava as mesmas palavras para justificar a ausência do noivo. Não, falei, ele não vai chegar. Talvez fosse o chá de crisântemos, mas de repente quis que aquela mulher soubesse a verdade. Ela abriu a boca como se fosse protestar, mas minha expressão a deteve. Você não vai fazer nossas flores, não é? Então me deu as costas, sabendo qual seria a resposta. Ela tentaria Renata em seguida. Era o que sempre faziam. Renata tinha o único dicionário de flores idêntico ao meu. Eu pedira que Marlena fizesse uma cópia para ela, poucos meses antes, quando começamos a ter mais trabalho do que poderíamos dar conta. Todos os dias eu encaminhava clientes para a Bloom. Comecei a subir a colina e vi Renata descendo. Nos encontramos no meio, como eu e Grant havíamos feito antes, na tarde em que ele me trouxera o junquilho. Ela trazia um envelope cor-de-rosa claro. Meus dedos tremiam quando o peguei. Sentei-me no meio-fio e coloquei o envelope no colo. Renata se sentou ao meu lado. Quem é ela? Perguntou. O envelope parecia quente e o deixei na calçada, entre nós duas. Analisei as linhas das palmas vazias das minhas mãos,
como se buscasse nelas a resposta à sua pergunta. Elizabeth, respondi baixinho. Ficamos caladas. Renata não fez mais perguntas, porém, quando ergui os olhos, seu rosto ainda estava franzido numa expressão interrogativa, como se eu não tivesse respondido nada. Tornei a baixar os olhos para minhas mãos. Ela quis me adotar quando eu tinha 10 anos. Renata fez um barulho de estalo com a língua. Com uma de suas unhas curtas, puxou uma lasca de metal presa no concreto, mas ela não se soltou. E então, insistiu, o que você fez? Era uma pergunta que Meredith teria feito, mas, vinda de Renata, demonstrava mais interesse do que acusação. Provoquei um incêndio. Era a primeira vez que eu dizia aquelas palavras em voz alta, e a imagem que elas produziram me deram um nó na garganta. Fechei os olhos com força. Minha pequena piromaníaca, disse Renata, passando um braço carinhoso em volta dos meus ombros e me puxando para junto dela. Por que será que isso não me surpreende? Virei-me para analisá-la. Ela não sorria, mas seus olhos estavam cheios de ternura. Então, perguntei, por que não está surpresa? Renata tirou uma mecha de cabelo de cima dos meus olhos, as pontas de seus dedos acariciando minha testa. Sua pele era macia, eu me recostei nela, pressionando a orelha em seu ombro, e quando ela falou, as palavras soaram abafadas. Você se lembra da manhã em que nos conhecemos? Quando você parou em frente à minha loja, procurando emprego, e então voltou horas depois com uma prova do que podia fazer? Você me entregou aquelas flores como se fossem um pedido de desculpas, embora não tivesse feito nada de errado, e o buquê estivesse mais próximo da perfeição do que qualquer outro que eu já tivesse visto. Naquele mesmo instante eu soube que você se sentia indigna, que acreditava ter defeitos imperdoáveis. Eu me lembrava bem daquela manhã, de como tive medo de que ela descobrisse a verdade sobre minha condição de sem-teto, a verdade sobre minha história. Então, por que você me contratou? Perguntei. Renata passou a mão pelo meu rosto. Quando chegou ao queixo, inclinou minha cabeça para cima, fazendo com que eu a olhasse nos olhos. Você acha mesmo que é o único ser humano que tem defeitos imperdoáveis? Que foi magoada quase a ponto de entrar em colapso? Ela me encarou intensamente. Quando desviou o olhar, soube que compreendia que sim, que eu acreditava ser a única. Eu poderia ter contratado outra pessoa, alguém menos imperfeito ou que pelo menos soubesse esconder melhor seus defeitos. Mas ninguém teria seu talento com as flores, Vitória. É um verdadeiro dom. Quando trabalha com elas, tudo em você muda. Seu queixo relaxa, seus olhos ficam vidrados de concentração. Seus dedos manipulam as flores com um respeito tão delicado que é impossível acreditar que você seja capaz de cometer qualquer ato de violência. Nunca vou me esquecer do primeiro dia que vi isso. Enquanto observava você fazer arranjos com os girassóis na mesa dos fundos, parecia que eu estava olhando para uma garota completamente diferente. Eu conhecia a garota de quem ela estava falando. Era a mesma que eu tinha vislumbrado no espelho do provador com Elizabeth, depois de quase um ano em sua casa. Talvez ela tivesse sobrevivido em algum lugar dentro de mim, preservada como uma flor seca, frágil e doce. Renata pegou o envelope e o agitou no ar entre nós. Posso? Perguntou ela.